Você já reparou que em toda família, em todo grupo de amigos, sempre existe alguém que segura o mundo nas costas? Aquele que resolve o que ninguém quer resolver, que escuta todo mundo, que é elogiado com a mesma frase: "Você é tão forte, eu não sei como você aguenta." Talvez essa pessoa seja você. Hoje eu não vou falar sobre os fortes de longe. Eu vou falar com você, que fecha a porta do quarto, respira fundo no escuro e pensa: se eu desmoronar, quem vai segurar tudo isso? Ao longo dos últimos anos, ouvindo histórias de pacientes, cuidadores, líderes espirituais, lendo autores como Brené Brown, que estuda essa armadura da perfeição e da vergonha, e Henry Nouwen, que fala do curador ferido, daquele que cuida sangrando, uma coisa ficou clara para mim: ser forte o tempo todo tem um preço altíssimo. O risco não é só o cansaço. É você começar a desaparecer dentro do próprio papel. É o corpo gritar em dor crônica, insônia, crises de ansiedade, enquanto por fora você segue postando: "Tá tudo bem, Deus no controle." Imagina a cena. Você acorda antes de todo mundo, faz café, organiza a casa, responde mensagem de família, trabalho, igreja. No grupo, alguém desabafa e marcam você. Fala com ela, ela sempre sabe o que dizer. À noite, todo mundo já dormiu. Você se afunda na cama, pega o celular e não tem coragem de mandar um áudio de 2 minutos dizendo: "Eu não tô aguentando." De onde veio essa armadura que você veste todos os dias? O que exatamente ela está protegendo? E o que ela está te cobrando em silêncio? Fica comigo até o final desse vídeo. Até lá, a recompensa é uma só, mas ela é profunda. Você vai entender por que esse personagem fortaleza nasceu em você. Vai enxergar os riscos de manter essa máscara para sempre. E, principalmente, vai começar a vislumbrar o que significa não ser Atlas diante de Deus. Não o carregador do mundo, mas alguém que pode, pela primeira vez, baixar os ombros e ser apenas humano. Antes da gente seguir, me conta nos comentários, sem dar nomes, sem expor ninguém. Nessa história toda, você é quem desaba ou quem segura? E se esse vídeo já começou a cutucar alguma coisa aí dentro, já se inscreve, deixa o like e compartilha com aquela pessoa que todo mundo chama de forte. Talvez seja justamente ela que esteja mais perto de quebrar. Nós vamos, passo a passo, desmontar essa armadura. E o primeiro passo é entender quem é essa fortaleza que você aprendeu a ser. Sabe o que é mais curioso? Quase ninguém decide conscientemente: a partir de hoje serei a fortaleza da minha família. Esse papel vai se colando em você aos poucos, como uma roupa que você nunca escolheu, mas um dia percebe que não sabe mais tirar. A fortaleza é aquela pessoa que sempre tem resposta, mesmo quando não tem. Que está presente no hospital, no velório, na briga de casal, na crise financeira. É quem organiza a vaquinha, registra o boletim de ocorrência, faz a oração na hora difícil, oferece o ombro, o pix e o conselho. Tudo isso num corpo só. Talvez seja a mãe solo que não pode fraquejar porque paga o aluguel, compra o remédio e ainda escuta o choro dos outros. Talvez seja o filho mais velho que desde pequeno entendeu que não podia dar trabalho. Talvez seja você, aquela pessoa que o grupo chama no privado quando a bomba estoura. Na psicologia, a gente pode entender isso como um papel identitário. Em algum momento, a mensagem gravou assim dentro de você: se eu não for forte, eu não sou nada. Se eu desmoronar, tudo cai. E com o tempo, você não sabe mais onde termina a pessoa e onde começa o personagem. Você já se pegou no meio de uma crise pensando: eu queria ter alguém que fosse para mim o que eu sou para todo mundo. Se isso te atravessa, comenta aqui embaixo: eu sou a fortaleza da minha família. Não é rótulo para sempre. É só o primeiro passo de honestidade antes da gente ir mais fundo. Porque no próximo capítulo, a pergunta fica ainda mais delicada. Se esse papel grudou em você, onde foi que tudo começou? Você lembra o momento em que decidiu que não podia mais ser fraco? Talvez você nem tenha percebido na hora, mas foi ali, num instante simples, que nasceu a sua armadura. E ela não veio do orgulho,
veio da necessidade, do medo e, muitas vezes, do amor. Essa armadura começa cedo, na infância, quando você viu seus pais brigando e achou que precisava ser comportado para não piorar as coisas. Quando alguém ficou doente e você percebeu que não dava para ser criança o tempo todo, ou quando ninguém te protegeu e você entendeu cedo demais que ia ter que se proteger sozinho. Esse tipo de força não nasce no músculo, nasce na ferida, e ela gruda em você como um voto secreto. Nunca mais vou depender de ninguém. Nunca mais vou ser pego desprevenido. Nunca mais vou mostrar fraqueza. A pesquisadora Brené Brown explica isso como o nascimento da armadura emocional. Quando a vergonha, o medo do abandono ou o trauma nos obrigam a vestir camadas de perfeccionismo, controle e independência extrema. São defesas, mas com o tempo viram prisão. Você conhece alguém que se orgulha de nunca chorar, de não precisar de ninguém, que até ora, mas só agradece, nunca confessa dor? Às vezes, o excesso de força é só um medo muito antigo, disfarçado de virtude. E esse medo não é seu por acaso. Ele foi aprendido. Talvez na escola, em casa, na igreja, mas ele não precisa ser eterno. Respira. Antes da gente continuar, olha para dentro por um instante. Essa força que você carrega te protege de quê? É essa pergunta que a gente vai investigar no próximo capítulo, porque só entendendo o que está por trás da armadura é que você vai conseguir tirá-la sem despencar. Sabe qual é a maior ironia dessa armadura toda? Por fora ela brilha, parece força, estabilidade, maturidade, mas por dentro ela esconde algo tão humano e tão profundo, o medo desesperado de ser ferido de novo. A verdade é que ninguém veste armadura porque é forte. A gente veste porque foi ferido demais. A armadura protege aquilo que você não consegue mostrar sem tremer. O medo de decepcionar, o medo de ser um peso, o medo de ser deixado para trás, o medo de reviver a mesma humilhação que marcou sua história. E esse medo pode ser tão silencioso que até você esquece que ele existe. Você se acostuma com o personagem, com a postura firme, com o sorriso pronto, com o "tá tudo bem, relaxa", e esquece que dentro existe um coração que está exausto. A pesquisadora Brené Brown fala sobre isso quando explica que a armadura emocional nasce da vergonha. Não aquela vergonha pequena do tipo "quanto mico", mas a vergonha profunda. Se eu falhar, ninguém vai me amar. E o teólogo Henry Nouwen, em The Wounded Healer, descreve o cuidador ferido, alguém que continua servindo mesmo sangrando, porque acredita que ser visto fraco é pior do que morrer sozinho. Talvez você conheça essa cena na pele. O dia em que você disse "tá tudo bem" com a garganta fechando, porque achou que se mostrasse a verdade, alguém olharia para você com pena, ou pior, com desprezo. Então você guardou tudo, engoliu o choro e sorriu. Mas agora me diz, só para você mesmo, se você deixasse essa armadura cair por apenas 5 minutos, o que você teria medo que as pessoas vissem? Pensa com carinho nessa pergunta, porque ela é a chave para o próximo passo, o preço real de ser forte o tempo todo. Se até aqui essa conversa está abrindo algo dentro de você, deixe um comentário dizendo: "Eu sei o que minha armadura está protegendo." Isso não é fraqueza, é o começo da verdade. Ser forte o tempo todo não é só uma questão emocional. É fisiológico, é espiritual. É como manter o motor ligado em alta rotação, mesmo quando o tanque está vazio. O corpo cobra, a mente trava, a fé seca. Você começa a viver em modo de sobrevivência. Dormir parece impossível, ou então você dorme demais, como um refúgio. O estômago dói, o peito aperta, os ombros parecem carregar o mundo. E por dentro, uma voz sussurra o tempo todo: "Se eu parar, tudo desmorona." Essa sobrecarga tem nome. Na psicologia, é conhecida como hipervigilância crônica, quando seu sistema nervoso vive em estado de alerta, como se estivesse o tempo todo esperando o próximo problema, o próximo pedido de ajuda, a próxima decepção. E a espiritualidade? Ela pode virar performance.
Você ora, mas sem conexão, vai aos cultos, aos encontros, aos grupos, mas parece que Deus está longe, porque até com Ele você tem medo de parecer fraco. Na Bíblia, existe um momento tocante. O profeta Elias, depois de enfrentar tudo e todos, se deita debaixo de um zimbro e diz: Basta, tira a minha vida. 1 Reis 19. Elias, o homem que confrontou reis e fez descer fogo do céu, estava tão exausto que queria desaparecer. A força também desaba, a fé também cansa. Quantas vezes você já se pegou orando e no fundo sentia que nem Deus entenderia o seu esgotamento? Henry Nouwen, em O Curador Ferido, fala da solidão oculta de quem cuida. Gente que se doa tanto que esquece de se alimentar por dentro. Pessoas que só choram quando ninguém vê. Que atendem ligações com sorriso, mas desligam e respiram fundo para não quebrar. E você? Quantas vezes desabou só depois que todos foram dormir? No próximo capítulo, vamos falar sobre um perigo ainda mais sutil, quando até sua espiritualidade exige força demais, e você começa a acreditar que Deus só te ama se você continuar aguentando. Mas antes, deixa aqui nos comentários: meu corpo e minha fé estão cansados. É corajoso dizer isso. É humano. E pode ser o começo do descanso. Talvez uma das dores mais silenciosas seja essa. Você aprendeu que até sua fé precisa estar sempre de pé, sem tropeço, sem lágrima, sem dúvida. Quantas vezes te disseram, direta ou indiretamente, que ser forte é sinal de fé, que crente de verdade não sofre, que quem confia em Deus não se abala? E aí, quando você se sente abalado, não sobra espaço nem para orar, porque além do peso da vida, vem o peso da culpa espiritual. Será que estou decepcionando Deus por me sentir assim? Isso tem nome. É o evangelho do desempenho, uma espiritualidade que mede o seu valor pela sua capacidade de aguentar, de continuar sorrindo, servindo, orando, mesmo quando tudo em você quer parar. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que te ensinaram com base em medo, não em verdade. Sabe quem também se sentiu fraco? Jesus, no Getsêmani. Ele diz aos discípulos: minha alma está profundamente triste até a morte. E depois, sozinho, ora ao Pai com tanta angústia que o suor vira sangue. Não foi força encenada, foi fraqueza assumida. E o céu não o rejeitou por isso. No livro A Volta do Filho Pródigo, Henry Nouwen fala sobre o filho mais velho da parábola. Aquele que sempre esteve ali, que sempre obedeceu. Mas por dentro, estava cansado, ressentido, machucado por nunca ter se permitido ser frágil, ser pequeno, ser acolhido. Quantos de nós vivemos essa fé cansada? Essa fé que se tornou máscara em vez de abrigo? Talvez você seja aquela pessoa que lidera o grupo, que organiza os cultos, que dá palavra de ânimo, mas nunca encontra um espaço seguro para dizer: hoje eu não consigo. A espiritualidade não foi feita para apagar sua dor. Ela foi feita para ser o lugar onde você pode finalmente desabar. Então eu te pergunto: que tipo de força você acha que Deus espera de você? E quem te ensinou que ser fraco na frente dele é falta de fé? Talvez o que ele esteja esperando é justamente o momento em que você deixa de atuar e começa a se mostrar como é. No próximo capítulo, a gente vai olhar para isso de frente, a coragem de ser vulnerável, como ensina Brené Brown. Mas antes, comenta aqui: estou reaprendendo a ter fé sem performance. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilha. Talvez alguém do seu grupo, aquele que parece sempre tão firme, esteja precisando ouvir isso hoje. Existe um mito bem resistente, o de que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Mas, e se for o contrário? E se justamente assumir a vulnerabilidade for o maior ato de coragem que alguém pode ter? Brené Brown, em suas décadas de pesquisa sobre vergonha, coragem e autenticidade, chega a uma conclusão poderosa. A vulnerabilidade não é a nossa fraqueza mais perigosa. É a nossa medida mais precisa de coragem. Parece contraintuitivo, né? Mas pensa comigo.
Fingir que está bem quando tudo desmorona. Isso é sobrevivência. Agora, olhar alguém nos olhos e dizer: eu não estou aguentando. Isso é coragem. Coragem de não agradar. Coragem de decepcionar expectativas irreais. Coragem de ser humano. Muita gente que cresceu em ambientes religiosos confunde vulnerabilidade com pecado ou com fraqueza espiritual. Mas vulnerabilidade não é se entregar ao caos. É parar de mentir para si mesmo e para os outros. É abrir espaço para conexão verdadeira. Brown diz que só existe conexão quando nos mostramos de verdade. E sim, isso pode incluir chorar, ficar em silêncio, ficar sem resposta. Talvez hoje, o ato mais espiritual que você possa fazer seja mandar uma mensagem para alguém e dizer: eu preciso conversar, mas sem conselhos, só quero ser ouvido. Ou talvez seja se ajoelhar sem palavras, sem frase de efeito, sem disfarce, e dizer a Deus: aqui estou eu, cansado, imperfeito, mas real. Vulnerabilidade não é um colapso descontrolado, é um simples reconhecimento do que você sente. E, acredite, isso transforma tudo, porque no momento em que você se permite ser visto de verdade, o personagem da fortaleza começa a derreter. E a pessoa que estava escondida por trás da armadura finalmente pode respirar. Antes da gente ir para o próximo capítulo, sobre o curador ferido de Henri Nouwen, me responde nos comentários: qual seria um pequeno ato de vulnerabilidade que eu posso praticar hoje? Talvez você nem precise escrever, mas pensa, porque é aí que o recomeço começa. Você já ouviu esse termo? Curador ferido. Foi Henri Nouwen quem o tornou tão marcante. Um teólogo, psicólogo, sacerdote, que passou boa parte da vida cuidando dos outros, enquanto por dentro também lutava com angústias profundas. No livro The Wounded Healer, O Curador Ferido, ele nos lembra de algo simples, mas revolucionário. Os que cuidam também sangram. E não existe cura verdadeira se essa ferida não for reconhecida. Quantos de nós assumimos o papel de ajudadores profissionais? Pastores, psicólogos, professores, médicos, mães, pais, amigos de todos. A gente escuta, consola, aconselha, mas muitas vezes sem ter onde repousar. E com o tempo, nasce um silêncio perigoso. A ideia de que você não pode se permitir desmoronar, porque seria hipocrisia, ou fraqueza, ou escândalo. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa ser perfeito para ser cura. Você só precisa ser verdadeiro. Nouwen dizia que o poder de curar não está em esconder a própria dor, mas em usá-la como ponte. A ferida reconhecida se torna lugar de compaixão. A ferida negada, um buraco de orgulho. Pensa agora em você. Você é aquela pessoa que dá bons conselhos, mas não os aplica em si? Que escuta todos, mas nunca envia um áudio desabafando? Que lidera bem, mas chora no banheiro da igreja? O mundo está cheio de cuidadores feridos, mas poucos têm coragem de se revelar. E sabe o que é bonito? No cristianismo, o maior símbolo de cura é um Deus ferido. Jesus ressuscita, mas com marcas. Ele não esconde as cicatrizes, mostra. E nelas está o amor. Você não precisa esconder as suas. Elas não te desqualificam. Talvez sejam exatamente o que alguém precisava ver, para acreditar que também pode ser acolhido. Se isso te tocou, escreve nos comentários: minhas cicatrizes também curam. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive sorrindo, mas que você sente está gritando por dentro. Porque no próximo capítulo a gente vai falar sobre algo muito profundo: como se despir da armadura e ser pela primeira vez humano diante de Deus. Você já se pegou orando com palavras ensaiadas, mesmo quando o coração estava em pedaços? É como se, diante das pessoas, a gente fingisse que está bem. E diante de Deus, a gente fingisse estar melhor ainda. Mas de onde vem essa ideia de que, até na oração, a gente precisa ser a rocha? Que Deus só aceita a nossa versão forte, estável, imbatível? Talvez seja a hora de reaprender,
de perceber que o chamado de Deus nunca foi para que você fosse a rocha, mas o barro. Sim, o barro na mão do oleiro. Maleável, quebrável, real. Ser humano diante de Deus não é desrespeito, é intimidade. A Bíblia está cheia de personagens que colapsaram diante dele. Davi, que chorou até não ter mais forças. Jeremias, que amaldiçoou o próprio nascimento. Pedro, que negou Jesus e depois caiu em pranto. Nenhum deles foi rejeitado por isso. Eles foram encontrados no exato momento em que não conseguiram mais fingir. Mas o que acontece com a gente? Por que tanta gente ora com linguagem bonita, mas não consegue dizer: Deus, eu tô cansado. Eu me sinto um fracasso. Eu não sei mais quem eu sou. A verdade é que a espiritualidade também pode virar performance, mas não precisa. Imagina orar como quem tira uma armadura. Imagina se ajoelhar e não falar nada, só respirar. Imagina não ter mais que provar nada para ninguém, nem para Deus. Talvez isso seja o que Ele espera há muito tempo. Hoje, você pode fazer um movimento simples e sagrado. Fechar os olhos, colocar a mão no peito e dizer: eu não sou rocha, eu sou barro. E tudo bem. Essa frase, dita com sinceridade, pode ser o começo de uma fé muito mais verdadeira do que qualquer discurso bonito. No próximo e último capítulo, a gente encerra essa jornada. E a recompensa é libertadora. Descobrir que você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Mas antes, comenta aqui: hoje eu me permito ser barro. E compartilha esse vídeo com alguém que aprendeu a orar escondendo a dor. Talvez hoje vocês dois possam começar a orar mostrando. Você conhece a lenda de Atlas, aquele titã da mitologia grega condenado a carregar o céu nas costas por toda a eternidade? Pois é, tem muita gente vivendo assim, com as costas arqueadas não por castigo divino, mas por uma obrigação silenciosa de sustentar tudo e todos. Mas deixa eu te dizer uma coisa com todo o cuidado do mundo. Esse mundo não foi feito para ser carregado por você. Nem sua família, nem sua igreja, nem seus amigos, nem os pesos que você acumulou ao longo da vida. Você não é Atlas, e Deus não te pediu isso. Lembra da promessa que eu te fiz lá no início? A recompensa por ficar até o final deste vídeo? Ela está aqui agora. A possibilidade real de descansar, não de dormir, mas de baixar os ombros da alma, de dizer, sem culpa: hoje eu não consigo, e isso não me faz menos digno, menos espiritual, menos amável. Você passou capítulos inteiros vestindo armaduras, segurando o choro, controlando tudo, e em silêncio, morrendo de cansaço. Mas hoje você ouviu que a força pode ser máscara, a fé pode ser fuga, o cansaço pode ser oração, e a sua vulnerabilidade pode ser o começo da sua cura. Talvez você não precise mais carregar tudo isso. Talvez seja a hora de entregar, não aos outros, não ao acaso, mas a um Deus que não espera que você seja Atlas, e sim alguém disposto a dizer: me ajuda, eu também sou só carne, sopro e alma. Antes de encerrar, eu quero te convidar a fazer um gesto simbólico. Feche os olhos por um instante, agora mesmo. Respira. E imagine que você está tirando algo das costas. Uma mochila invisível, uma armadura, uma responsabilidade que já não te pertence. E sussurre com fé: eu posso parar, eu posso descansar, eu sou humano e sou amado assim. Se esse vídeo tocou em algo profundo aí dentro, escreve nos comentários: hoje eu deixo o mundo descer das minhas costas, e compartilha com quem também carrega demais. Você nunca sabe quem está prestes a colapsar, com um sorriso no rosto. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações. Aqui toda semana a gente continua desmontando essas fortalezas que te afastam de ser você. Não esquece, você não precisa ser a rocha. Você é o barro nas mãos do oleiro, e é aí, exatamente aí, que começa o milagre.